certo? E quando você desce esse corredor inclinado para baixo, acredito eu que seja num ângulo de 30 graus, e te leva a 11 quilômetros no subterrâneo, você encontra esse salão de 150 metros de circunferência. E quando você chega ali, o que você vai ver? Você vai ver a estrutura das câmaras de hibernação sendo assim. Imagina um leque aberto, onde na parte superior tem 2 sarcófagos de 5 metros de comprimento por 2 metros e 40 centímetros de largura. Todos os sarcófagos são feitos de topázio, cristal, diamante e berilo. O sarcófago de Akhenaton, ou seja, a câmara de Akhenaton e da sua rainha, a sua esposa, são câmaras com essas mesmas pedras preciosas, porém todas adornadas em ouro. E os adornos lembram muito as pétalas de rosas. É uma coisa linda de se ver. Quando você olha para o sarcófago ou a câmara de Nefertiti, que é a esposa de Akhenaton, você vê que as pedras têm um tom de rosa. E as pedras compostas na câmara de Akhenaton, elas têm um aspecto mais bege. E os demais sarcófagos, a única diferença dos demais, dos 2 sacerdotes e dos 4 soldados, vamos dizer assim, são com as mesmas pedras preciosas, mas não são adornadas de ouro. São simples, no dizer da palavra. Quando eu estava ali em Abu, no Egito, Akhenaton ele foi me mostrando esse passado que eu narrei para você, me contando essa história que narrei para você, e me dizia onde eu deveria ir. Quando você chega na cidade de Abu, hoje, na atualidade, você vai ver muitos monumentos, você vai ver muitos palácios, certo? Você vai ver montanhas, e existe uma passagem que é guardada pelo exército egípcio. Esta passagem, para que você chegue ali, ou você receba a oportunidade através da confiança desse grande egiptólogo, você passa por muitas coisas, certo? Eu presenciei, no dia que eu estive lá, porém, invisível aos olhos deles, em um eixo temporal diferenciado, eu vi algumas pessoas, alguns cientistas, certo? Que não me deu a saber o nome, e esses cientistas, esses grandes pesquisadores egípcios e americanos, eles tiveram que passar por um processo muito grande para poder chegar até onde está descansando, dormindo Akhenaton e sua esposa Nefertiti. Eu vi o processo. Você chega nessa entrada, é uma entrada muito simples, quem olha acha que é uma coisa simples, é um portão velho, enferrujado, com cadeado. Quando você entra, você segue por um corredor que te leva a uma distância, acredito eu, de 3 metros. Você vê uma outra porta de pedra, porém automatizada. Essa porta se abre, você chega num salão de 5 por 2. Ali tem soldados, certo, da elite egípcia, fortemente armados. Ali você entrega todos os seus objetos, brinco, pulseira,
colar, você tem que se despir parcialmente ali de qualquer objeto em sua roupa. Esses botões que usamos na camisa, ainda que seja de metal ou de plástico, não pode. Você recebe um jaleco que eles te dão, abre-se uma outra porta, você segue para um outro salão de 2, me parece que é 2x4 de comprimento, é um quadrado bem pequeno. Ali existe um dispositivo a laser que faz a varredura do seu corpo, certo? Quando faz a varredura do seu corpo, abre-se uma outra porta. Quando abre essa porta, você entra num outro salão, certo? E são tudo estruturas construídas por homens, tá? Dentro dessa descida de 11 quilômetros. Ali, você passa para um outro lugar, onde você é instruído a não tocar em nada, e você recebe a roupa especial para que você possa chegar até lá. Eu acredito, eu estou dando a minha opinião aqui, que umas 20 pessoas influentes no mundo conseguiram chegar até lá. E quem descobriu isso foi esse grande egiptólogo Zahi Hawass, certo? E quando eu vi todo esse processo, eu pude ver as pessoas ali passando por esse processo e realmente ninguém me via. E o engraçado é que eu esperava a porta abrir para me passar, mesmo estando numa linha temporal diferente. Lembra que no começo da conversa eu falei para vocês que o próprio Akar, ele me disse que eu não precisaria me preocupar se uma pessoa viesse na minha frente, ela não passaria dentro de mim, ou se um objeto fosse arremessado, ele não me atingiria? Pois então, naquele momento pessoas estavam visitando ali. E eu passei, eu esperava a porta abrir e eu entrava. Se a porta fechasse, eu tinha que esperar outra pessoa para entrar. Certo? E eu fui descendo junto com as pessoas. E eu tentava tocar nas pessoas, mas quando eu estendia minha mão, parecia que a pessoa ficava distante. Eu não esticava minha mão e minha mão entrava dentro da pessoa. Eu esticava minha mão e parece que a pessoa se afastava de mim. Foi até que o próprio Akar me chamou a atenção e sorriu. Né? Porque a gente é bobo mesmo. Então, quando eu cheguei nessa área onde está todos os sarcófagos, ou seja, as câmaras de sono, de hipersono, vamos dizer assim, eu pude ver todo esse detalhe que mencionei, certo? Todo esse detalhe. E ali dentro é um fluxo de energia tão grande, mas tão grande, e transmite ao seu interior tanta paz. E quando você chega próximo à tampa deste sarcófago ou dessas câmaras de sono, de hipersono, todas as tampas são de cristais e parece vidro, é translúcido. E você olha e você vê eles dormindo como se eles tivessem acabado de deitar. Quando eu olhei para Akhenaton, eu vi ele todo adornado de ouro e pedra preciosa. Ele estava com um colar egípcio, que é esses que aparecem nas figuras egípcias. Aquele tipo de saia, de saiote egípcio que os faraós utilizaram, eu vi ele utilizando um branco, todo adornado de pedras preciosas vermelhas, verdes e azuis. Eu vi os 2 cedros na mão dele. Vi que em todos os dedos ele tem anéis. Do jeito que ele é retratado. E você pode observar que anterior a ele e depois dele, todos os faraós foram retratados como sendo seres de
de ombros largos, silhueta fina. Akhenaton foi o único faraó que foi retratado verdadeiramente como ele é. Quando você olha para Akhenaton, as suas esculturas, você vê o que? Você vê uma barriga flácida, os peitos caídos, os braços um pouco longos, o crânio muitíssimo alongado, o queixo afinado para baixo e para frente, lábios carnudos e boca sinuosa. Você vê o olho meio que um pouco fechado. Não é isso que você vê na escultura e nas estátuas de Akhenaton? Por isso eu falei para vocês, vão lá e pesquisem tudo sobre Akhenaton. Eu deixei algumas figuras de Akhenaton postadas no grupo antes desse vídeo, que foi no dia de ontem. Aí, aproveitando a oportunidade, todos os meus vídeos serão feitos segunda, quarta e sexta-feira, tá? Mas enfim. E no crânio dele estava a sua tiara, certo? E ali você vê a beleza daquele ser Aquirim. Quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar. Eu perguntei a Ká se ele me daria o prazer de poder tocar. E ele disse que seria necessário aquelas pessoas irem embora para ele me tirar do lapso temporal, do espaço entre os tempos. Eu olhei para Nefertiti, muito linda, 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 toda adornada de pedras preciosas. Os sacerdotes estavam vestidos como os sacerdotes egípcios mesmo. Se você quiser saber como é essa vestimenta, você pesquise. E os dois soldados à direita e os dois à esquerda, eles estavam vestidos como soldados egípcios. Então, se você colocar soldado egípcio, faraônico, vamos colocar assim, porque se você colocar soldado egípcio, vai aparecer o soldado da atualidade. Você coloca assim, como eram os soldados egípcios. No Google, você vai ver o uniforme deles, você vai ver a adaga deles, as lanças deles, só que esses dois à direita, eles possuíam cetros com uma lança na ponta, e esse cetro, ele era energizado, ficava pulsando uma bola de energia. Ela pulsava, retraía o tempo inteiro. Os dois da esquerda, esses eram da direita. Os dois da esquerda, eles tinham espadas, semelhante à foice, e elas também, na sua lâmina, eram energizadas. Então você via que ali não era um equipamento convencional de luta, mas sim um equipamento tecnológico, que depois, mais tarde, foi reproduzido em massa em homenagem a eles, ao equipamento que a humanidade via eles usarem. Aí então copiava-se e tratava do jeito que bem entendiam eles, correto? Aquele pessoal foi embora, né? No ato, quando eu vi Zahi Hawass, acho que é assim mesmo, gente, acho que é Zahi Hawass, isso mesmo. Quando Zahi Hawass, ele saiu da sala, ele foi o último a sair, ele voltou e beijou cada uma das câmaras de hipersom. Ele deu um beijo. Ele colocava a mão na boca e beijava e colocava na altura do rosto de cada um. De Akhenaton, da sua esposa, dos dois sacerdotes, um à direita e uma à esquerda, e dos 4 soldados. Então, quando você chega ali, só para ressaltar, porque eu fugi um pouco do foco, você vê a semelhança de um leque aberto. Na parte superior estão os 2 sarcófagos retos. Na parte do sacerdote, o que está à direita e à esquerda, o sarcófago está inclinado a 20 graus, certo? E na base de baixo, os 2 à direita e os 2 à esquerda, ele está inclinado na vertical, formando, se você pegar de um ponto ao outro, um círculo, meio círculo, que
parecerá um leque, certo? E quando esse grande egiptólogo, Zahi Hawass, ele foi embora, Akar, ele me tirou daquele espaço temporal. E quando ele me tirou do espaço temporal, eu tive o prazer de poder tocar no sarcófago. Eu pude tocar no sarcófago. Eu me lembro que... Gente, vocês não têm noção. Poder olhar para aqueles seres diferentes, porque até então eu não tinha ido no planeta deles, eu fui depois que eu estive no Egito. Eu vou falar aqui, dando a introdução para finalizar, e não será muito explicativo, para que não estenda o vídeo, e vou deixar por escrito lá no nosso grupo. Quando eu vi Akhenaton, Nefertiti, Agrenon, Adek, que são os sacerdotes, Aperi, Adondo, Akamá e Rondox, que são os soldados, e eu vi ali eles dormindo em uma paz tão grande. A pele deles é branca, quase ficando cinza. Imagina você que é branco, que está me ouvindo, branquinho mesmo, ou que você que não é claro, tão claro assim como eu estou querendo me expressar, pega um pouquinho de cinza e passa na parte mais branca do seu corpo. Vai ficar aquele branco meio assim, fosco, é aquele branco acinzentado. Mas bem claro, é aquele branco acinzentado claro, tipo um creme, bem clarinho. É assim que é a pele deles. A estrutura corporal deles é essa, né? O lábio, né? Os lábios de todos são carnudos, conforme é mostrado na estátua do próprio Akhenaton. Akhenaton, ele tem a altura de 4 metros e 60 centímetros. Nefertiti, ela tem a altura de 3 metros e 90 centímetros. Os dois sacerdotes, eles têm a altura de 4 metros cada um. Os soldados, eles têm a altura de 4 metros e 20 centímetros cada um. São gigantes, lindos, maravilhosos, emanam paz. Pronto, finalizei. Estar no Egito é maravilhoso. Em um presente, presente mesmo. Poder ter conhecido isso é maravilhoso e foi e continuará sendo. Eu costumo dizer que se eu sofrer um AVC, eu posso esquecer minha senha bancária, eu posso esquecer onde eu moro, eu posso esquecer até os meus amigos. O que eu não vou esquecer nunca são essas experiências que os criadores e os que habitam as estrelas me concedeu e concederá a você, porque você não é melhor do que eu não sou melhor do que você, somos todos iguais. Basta você ir no princípio, onde você reconheça o seu valor e reconheça o valor dos criadores. Dos que habitam as estrelas, você os veja como sendo seus irmãos maiores. Ponto. Ok? Agora, quando você experienciar tudo isso, você vai entender. Ok? Acredito que esse vídeo vai ficar grande pra caramba, mas valeu a pena, né? Quem tiver paciência que ouça, quem não tiver, sem problema. Mas enfim, quando eu passei por tudo isso e presenciei tudo isso, aconteceu que, antes que você me pergunte como eles tinham ido embora, as portas se fecharam, certo? Beleza. Akar me regressou ao lapso temporal daquele momento, me envolveu dentro de uma bolha, mas uma bolha transparente. E quando eu fechei os olhos, porque a luz foi muito intensa que me envolveu em forma de bolha,
Sucedeu que, quando eu abri os meus olhos, eu estava fora. Eu estava diante da pirâmide de Gizé. E ali eu vi turistas do mundo inteiro. Imediatamente, a Cá me tirou dali novamente, em cadeias, né, em lapsos de cadeias, e me regressou fisicamente, em plena consciência, até a esfera que me conduziu ao Egito. E quando ele me voltou para o Brasil, para o estado de Minas Gerais, para onde eu estava, ele se apresentou fisicamente novamente, em carne e osso, para você que é um bom entendedor, e ele falou comigo assim: olha, quando eu coloquei Akhenaton no poder, é porque os criadores enxergou o valor do teu coração. E Akhenaton, ele mostrou para o Egito e para todas as cidades circunvizinhas que não existe deuses, que existe um criador e uma criadora. E quando isso foi dito por ele, os répteis pleidianos de Nibiru não gostaram, principalmente os Churupaques. Então, um ser maravilhoso que é um Aquirim, Elohim, o Akhenaton, tendo essa missão de mudar a consciência da humanidade daquela época, colocando, em outras palavras, o dele na reta, o que ele ganharia com isso, a não ser a gratidão das pessoas que se preservaram conscientemente? Ele fez o que eu estou fazendo, o que outras pessoas também estão fazendo, que são pessoas sérias, pessoas de valor. Então isso, que é o meu trabalho particular, e quando eu falo eu, não é ego, é o meu valor que dou a mim mesmo, como eu ensinei a você que o eu interior não é ego, é a autovalorização de si mesmo. O que acontece? Acontece que Akhenaton, ele mostrou a todos que queriam ouvir e todos que foram ao seu favor o fato ocorrido. Akhenaton, ele olhou para a humanidade e viu que a humanidade, até onde ele tinha passado antes de chegar no Egito, na África, no continente africano, ele viu que havia uma devoção por uma raça réptil, por uma raça tal, por uma raça assim, por uma raça assim, por uma raça assada. E ele falou: poxa, está errado isso. Então quer dizer que eu me apresento a eles como Deus e eles vão acreditar em mim que sou mortal? Porque, como eu falei, eles não tinham recebido a imortalidade, como não receberam ainda, a não ser os que estão no seu planeta, que receberam a correção dos criadores, mas os que estão aqui na Antártica e o próprio Akhenaton que está no Egito, quando ele acordar, ele receberá a graça da imortalidade vinda da Criadora e do Criador, e dos pilares criadores da primeira à oitava geração. Quando isso acontecer, e está próximo isso, eu quero só fazer um paliativo aqui para você entender. Muitas pessoas perguntaram sobre o que estava acontecendo na Antártica. Ouça lá o vídeo do Corey Goode, a 7ª temporada, e o vídeo, eu acho que é o 7/7 ou 7/8, mas veja todos os vídeos, veja do começo ao fim. Mas se você quiser ver esse específico, vai na 7ª temporada e olha o vídeo 7/7, ou 7/8 e o 7/9, ou 7/6. Fica entre esses aí. Aí você vai ter essa informação. Certo?
Aí você vai gozar dessas informações que eu estou passando a você e que o Corey Goode também presenciou, e ele presenciou na Antártica. E é verdade, é 100% verdadeiro. Só que a colocação dele não pode ser da maneira que ele quer, mas sim do jeito que aquela pessoa que colocou ele lá para falar deseja que ele fale. Mas enfim. Então, olhar para Akhenaton e ele olhar para a humanidade naquela época e ele mostrar à humanidade que não existe deuses, mas sim os criadores, e os principais é o nosso pai e a nossa mãe criadora. Eu já expliquei isso, não vou explicar aqui novamente. Ele foi julgado, certo, por aquela elite da época. Ele foi julgado porque ele queria mostrar que não existe deuses, que não existe essas coisas, que existe um criador e uma criadora. Aí hoje, se você olhar a história de Akhenaton, você vai ver o quê? Você vai ver que ele é considerado um monoteísta, acho que é assim que se fala, monoteísta, que é a crença de um único Deus, mas ele não falou no singular, Deus, ele falou no plural, deuses, mas com referência ao Pai Criador e à Mãe Criadora, que são seres distintos em uma só consciência, seres fisicamente distintos, mas com uma única consciência coletiva. Monoteísta, eu acho que é assim que se fala, monoteísta. Acho que é assim. Se não for assim, você pesquise e fique sabendo por você mesmo. Mas enfim, quando isso aconteceu, certo? Quando tudo isso aconteceu comigo e me foi dito essas coisas sobre Akhenaton, eu vou deixar que o resto você pesquise por você e leia. Eu vou deixar o link, certo? Desta matéria que fala sobre Akhenaton, fala sobre a constelação. A constelação referida é Órion, mas não tem nada a ver com Órion, já vou te adiantar. Nessa matéria, eles comparam Akhenaton como sendo a reencarnação do Cristo cósmico, não tem nada a ver. Eles colocam como Akhenaton foi a reencarnação de Jesus Cristo, também não tem nada a ver. Mas se você que me ouve é religioso, é cristão, mas você me ouve porque você gosta de mim e está interessado no meu assunto, eu vou respeitar a sua religião, e se você quiser vê-lo como sendo Jesus ou não, aí fica ao seu critério, mas não é, ok? Aí fica ao seu critério. Então eu vou deixar, terminando aqui essa parte, onde você vai pesquisar quem são os Elohims, Elohim, e quem são e quem são os faraós. E você vai chegar a Akhenaton. Então aquela dinastia faraônica não tem nada a ver com pai, mãe, pai, mãe, pai, mãe. Nesse sentido, não. Porque Akhenaton não veio da linhagem faraônica humana, mas ele foi colocado por Aká ao pedido dos criadores e de todos os pilares da criação que assistiram de perto isso, conforme eu já mencionei já nesse próprio vídeo. Então prestem atenção no que eu estou falando, ok? Então, essa página que eu vou deixar tem essas referências de datas, que são dados científicos e devem ser respeitados, mas eu falei para vocês que o que me foi mostrado por Aká não foi isso. Então eu vou ficar com aquilo que foi mostrado para mim, que é a minha experiência, tá? Que eu não vou discutir com você, e fica os dados científicos, que dos quais merece também toda a credibilidade. Ok? O que a Aká me mostrou e o que eu experienciei contando para vocês é uma coisa, e os dados científicos é outra. Então vamos olhar o dado científico dentro do lapso temporal. Beleza? E daqui para frente vocês vão pesquisar a fundo, prometam para mim e para vocês mesmos que vocês vão pesquisar a fundo sobre Akhenaton. Só sobre Akhenaton. Quando vocês pesquisarem tudo sobre Akhenaton,
pelas referências que tem na internet, vocês vão pesquisar sobre os Elohims. Pronuncia-se Elohim. Beleza? Então, encerro aqui a minha ida ao Egito e tudo que eu aprendi sobre Akhenaton, me dado por Acá, eu aprendi para mim. Não vou falar para vocês ao todo, para que vocês pesquisem. Porque se eu falar, vocês vão entender que eu quero que vocês acreditem no que eu falar. E eu não quero isso. Eu quero que vocês aprendam por si só. Utilizando os fragmentos que deixei e estou deixando nesse áudio-vídeo, junto com o que está na internet, que são dados científicos e reais. Aí você, que não é mais religioso e que está com uma consciência mais apurada, você tira somente esses nomes cristãos, que é o caso, vamos supor, falou de Zeus, Deus, Jesus, essas coisas aí. Você, se você já não acredita mais, como eu não acredito, você só tira fora esse nome. Mas se você acredita, eu te respeito por isso e leia com o nome, não tem problema nenhum. Tranquilo? Então, finalizei aqui. Agora eu vou narrar para vocês, tá? Eu vou narrar para vocês sobre o sistema solar. Não vou comentar, mas eu vou só narrar o que eu vi no sistema solar. Depois, eu comento para vocês em um outro vídeo, que pode ser na quarta-feira. Tá bom? Só para não ficar muito grande esse vídeo. Então é o seguinte, pessoal. Eu vou dar só uma pausa aqui para me beber novamente água. Volto em 1 minuto. Voltei. Vamos lá então, pessoal. Quando eu retornei ao Brasil, porque estava no Egito nessa época, quando eu retornei ao Brasil, passou-se 4 dias, não, desculpa, 5 dias, esqueci mesmo, entre 4 e 5 dias, não estou me recordando direito. Porque eu fiquei tão feliz com a situação, deixa eu ver aqui, vamos colocar 4 dias, tá? Passou 4 dias após eu ter chegado ao Brasil, vindo do Egito, através do lapso temporal, e novamente Acá veio a mim, tá? Ele veio a mim em sua nave, e se você quiser saber como é a nave, veja o relato onde eu falo de Acá, que você vai saber. E ele me levou, porque necessitaria que eu fosse de nave para lá. E ali naquele dia, quando ele veio em sua nave, ele me levou ao sistema solar de Aquíris. O sistema solar de Aquíris, lá se encontra um planeta chamado Arquim. Arquim é um corpo planetário maior que a Terra 67 vezes. Quando você chega em Arquim, você vê o corpo planetário que é de uma cor vermelha, azul. Vermelha por toda a sua extensão vegetal e azul pelos seus oceanos, ou seja, a cor vermelha e azul pode ser dita que são também seus minerais e vegetais. O sistema solar, pessoal, de Arquim, certo? Se chama Sistema Solar Arquimé. O Sistema Solar Arquimé, ele é composto, tá, de 2 planetas somente, que é o planeta Arquim e o planeta Miriquipe. Só esses 2 planetas que existem no sistema solar de Arquimé. E ali, a somatória da quantidade de lua
desses dois corpos planetários que tem ali são de 27 luas. Correto? E lá é um sistema solar que tem 4 sóis. Eu vou deixar isso escrito para vocês lá no grupo, para quem gosta. A tipologia é uma tipologia humanoide de 4,60 metros, tá? Que eu falei para vocês. A pele é clara, cinza. Como eu falei para vocês, o crânio é muitíssimo alongado. Como o crânio de Zamaniel, vou usar essa referência. A mão deles tem 6 dedos e no pé tem 7 dedos. Os olhos são verdes, tá? Eles possuem cabelos, normalmente. E em seus crânios eles têm um símbolo de Durra, tá? O símbolo é o símbolo de Durra, que é o símbolo da dinastia, da civilização dos Aquirins. E eles hoje, com a imortalidade, eles se encontram na 97ª dimensão, ou densidade, como você preferir. Como são, Carlos, a nave, o meio de transporte deles? Suas naves, elas têm o formato de sino. E suas dimensões são dimensões de 7.000 metros de comprimento, por 912 metros de largura. Certo? Então vamos colocar assim que elas são no formato de sino, como falei, e são 7.000 metros de altura, tá? Por 912 metros de largura. E dentro dela são vários andares, correto? E a nave, sobre o metal dela, você consegue ver adornos de cores que compõem toda a beleza da fuselagem da nave. Foi isso que eu vi ali. E um outro meio de transporte, pessoal, que eu vi lá no planeta, esse outro meio de transporte desta civilização são em forma de disco, ou seja, são discoides, que são feitos de comatrix. Eu já falei desse metal. Essas naves, elas são de 90 até 110 quilômetros de circunferência. São gigantescas. Essas naves são, tá, os cruzadores que viajam a uma distância de milhões de anos-luz em 2,76 milésimos de segundo. Só que eles não tiveram a felicidade de, quando estavam no 19º sistema solar, cruzar os milhões de anos-luz e chegar em 2,76 milésimos de segundo em seu planeta, Arquim, pelo fato das naves estarem avariadas, né, danificadas naquele tempo. A energia, conforme eu falei para vocês, que cria, né, esse eixo, que é o eixo de Buteline, que são vórtices de energia multicor, como eu já falei em vídeos anteriores. Esses cruzadores possuem também as fontes de Licomoverive, para você entender. Lembrando que nem sempre a minha pronúncia e a minha escrita, que eu vou deixar para vocês, significam na fonética o significado do nome, tá bom? Eu tento fazer o máximo a escrita da maneira que eu ouço. Então, eu estou escrevendo da forma que eu leio, ou seja, da forma que eu entendo deles. Então, essa fonte de energia é Licomoverive, tá? Para vocês entenderem. L-I-C-O-M-E-R-V mudo. Essa tecnologia, ela que é alimentada pela energia dos sóis, que eu falei para vocês. Interessante que quando eu tive a oportunidade de ir junto com o Macar a esse sistema solar, que eu vou falar mais dele no próximo vídeo, e falar tudo que eu vi ali, aqui eu estou fazendo só uma pincelada para vocês, mesmo deixando postado lá para vocês por escrito. O interessante é que essa cidade,
né, a cidade que existe nesse corpo planetário, que é 67 vezes maior do que a Terra, neste planeta, existe também cidades que são suspensas no ar, intocáveis. Entendeu? A natureza é intocável porque essas cidades são suspensas no ar. E são 138 mega infraestruturas que ficam a 800 metros acima do solo. As cidades, né, são feitas de ouro e calabraz, que é um metal catalogado por eles como sendo Z80. Essas cidades são em forma de pirâmides, por incrível que pareça. Olha que interessante. E tem 230 quilômetros de altura em uma base de 4.700 metros por 4.700 metros de comprimento. Em uma plataforma de âmbar, e todas as cidades que são as 138, melhor dizendo, os 138 complexos piramidais, né, que são as cidades piramidais, estão espalhadas. Todas elas têm a mesma estrutura ao redor de toda a extensão do planeta. E é engraçado que por cima existe as esferas, que são de 2.000 metros de circunferência. Essas esferas, eu vou falar delas no próximo vídeo, mas quando você pesquisa sobre Akhenaton, você vê sempre a figura retratada por ele, dele e os seus súditos, apontando para uma esfera que é o Sol. E são essas esferas, de 2.000 metros de circunferência, que são feitas de ouro puro, certo? E essas esferas, em cada complexo piramidal, ficam 4 esferas, ou seja, elas ficam nos 4 cantos da cidade. E quando você vê a figura de Akhenaton, você vê ele apontando, você vê uma esfera e vários raios de luz. Na verdade, essas esferas, elas traziam informações, tá, do planeta Arquirim para o próprio Akhenaton. E só na quarta-feira, no próximo vídeo, que eu vou falar para vocês e narrar tudo que eu estou narrando aqui novamente acerca da cidade, acerca das naves, como são. Eu estou fazendo só uma introdução porque eu julguei isso necessário, independente do vídeo ficar muito extenso como já está. Então essas esferas, elas vinham, traziam informações a Akhenaton e aos demais que estavam espalhados na América, na Antártida e na Austrália. E elas regressavam ao planeta de origem e levavam as informações deles para lá. E no próximo vídeo eu vou falar para vocês o porquê que eles não puderam voltar para o planeta e os de lá não puderam vir aqui até os dias de hoje. Beleza? Esta civilização, pessoal, ela coloniza outros 56 planetas. O líder rei, tive que tomar água de novo, pessoal. Desculpa. O líder rei é o Arquipé-Tepepe. Eu vou falar dele no próximo vídeo. E o príncipe, que agora se tornou o sucessor de Akhenaton, e que não veio à Terra e está no planeta, né, é o Arctole Nefertiti, ou seja, Akhenetole Nefertiti. Porque você vai ler na história e você vai ver que Nefertiti, que é a esposa de Akhenaton, na verdade é a sua prima. E eles casaram para manter a linhagem de sangue. Se você estudar sobre as dinastias dos reis do nosso próprio planeta mesmo, você vai ver que
casavam-se irmãos com irmãs, primos com primas, para manter o segmento de linhagem de sangue. Mais à frente eu vou falar para vocês. E lá, pessoal, eu aprendi a história desta raça que falarei no próximo vídeo, dando a vocês tudo e todo o esclarecimento ao meu alcance, tá? De tudo que aconteceu, como foi a guerra, por que foi essa guerra. E novamente eu vou refazer essa introdução mesmo já postada lá no grupo agora, mas eu vou fazer a tradução dando a vocês aquilo que vocês querem ouvir, que são as definições do planeta, das naves, das estruturas piramidais e do que me foi dito ali por esse lindo príncipe que é irmão de Akhenaton e que tem no seu sobrenome em homenagem à esposa do seu irmão, que é nada mais, nada menos do que Nefertiti, ok? Então, pessoal, eu vou despedir de você aqui. Muito obrigado por ter me ouvido. Gratidão eterna. O próximo vídeo serão os que habitam, né? Vou deixar no próximo vídeo assim, escrito assim, ó, os que habitam em Arquim. Aí você vai saber que é a continuação da história de Akhenaton, tá bom? Ele não será tão extenso como esse vídeo foi. Pessoal, me despeço de você. Um beijo enorme no teu coração. Seja você homem, mulher, seja a sua sexualidade hétero ou homossexual. Todos são bem-vindos e todos merecem uma expansão de consciência plena e de consciência pura. Lembrem-se, vejam todos os vídeos do Corey Goode, ok? Eu indico isso a vocês. Quem quiser, vai na temporada 7, procura entre o vídeo 7/7 ou 7/8, 7/9, vejam esses 3 vídeos, ok? Depois vocês começam da primeira temporada até a 7ª e vai acompanhando ele até quando ele poder falar. Vai ser muito importante para vocês. E algumas coisas que ele falar vai ser, obviamente, coisas que eu não falei e coisas que não foi o que eu aprendi, mas vai ficar ao critério de vocês, porque vocês têm toda a liberdade de entender o que também outras pessoas têm a falar a vocês. É vocês que farão um julgamento dentro de si próprios, buscando a diretriz da sua consciência plena e pura junto aos criadores. Lembrando, aqui é só a minha experiência de vida e o que eu tenho vivido com os que habitam as estrelas pela vontade dos criadores e dos seus pilares de toda a criação. Obrigado e até